Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Depois dos 40 dias da Quaresma e também dos 2 dias deste tríduo pascal, hoje a Igreja celebra a ressurreição de Cristo. E por isso, onde havia pesar, onde havia dor, onde abundava a cor roxa do tempo litúrgico penitencial que vivemos, agora, pelo contrário, tudo isso se transforma. A escuridão transforma-se em luz, o silêncio transforma-se em cânticos de alegria. Os aleluias que se tinham omitido durante todo este tempo voltam a ouvir-se de novo. E aquela escuridão em que começa a vigília pascal dá lugar àquela explosão de luz e àquele toque repicado dos sinos que anuncia ao mundo inteiro esta grande boa nova da ressurreição de Nosso Senhor. Por isso, não só hoje vivemos com enorme alegria a ressurreição de Cristo, mas esta festa é tão grande que não cabe num só dia. E por isso a Igreja prolonga durante uma semana inteira. Mais ainda, durante os 50 dias que dura o tempo pascal, até à festa do Pentecostes, terminada a qual retomaremos o tempo comum. Sabemos que dos muitos textos que confirmam este fato histórico, que é também um dos principais mistérios da nossa fé, talvez o mais emocionante seja o de São João, o qual, no capítulo 20 do seu Evangelho, nos diz que no primeiro dia da semana foi Maria Madalena ao sepulcro, de manhã ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Partiu depois Pedro com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam ambos juntos, mas o outro discípulo corria mais do que Pedro, e chegou primeiro, tendo-se inclinado e os lençóis postos no chão, mas não entrou. Chegou depois Simão Pedro, que o seguia, entrou e viu os lençóis postos no chão e o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual não estava com os lençóis, mas dobrado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro. Viu e acreditou. Com efeito, ainda não entendiam a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Depois, os discípulos voltaram para a sua casa. Maria Madalena, com outras santas mulheres, teve pressa a ir naquele primeiro dia da semana ao sepulcro, porque na sexta-feira tinham apressadamente sepultado Jesus, mas não tinham tido tempo para lavar o corpo e para perfumá-lo, como era então habitual. No sábado não o podiam fazer, para mais aquele sábado era um grande sábado, o sábado da Páscoa judaica. Mas no dia a seguir ao sábado, o primeiro dia da semana, é por isso que o dia a seguir ao domingo se chama segunda-feira e não primeira-feira. A semana começa no domingo, não na segunda-feira. Pois nesse primeiro dia, que era um dia normal para os judeus, aquelas santas mulheres foram com pressa ainda, estando escuro, completar aquilo que não tinham podido fazer na antevéspera. Mas, para sua surpresa, viram que a pedra estava tirada do sepulcro, como eram túmulos escavados na rocha, era necessário que tivessem uma pedra para que os animais não ultrajassem os corpos lá depositados. Mas a pedra estava tirada e também já não se encontravam lá os soldados. E Maria Madalena e as outras mulheres viram também uma coisa surpreendente, que não foram capazes de explicar. O corpo de Jesus não se encontrava ali depositado. Sabemos que, nesta altura, separa-se Maria Madalena das outras mulheres. As outras mulheres depois têm um encontro com os anjos e até mesmo com o próprio Cristo. Mas não assim Maria Madalena, que vai a correr chamar a atenção de Pedro e João para aquilo que aconteceu.
foi até em passo de corrida, correu então e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, a forma como São João costuma identificar-se a si próprio. Ela foi dar a conhecer aquilo que ela não podia explicar e que ela até interpretou de uma forma errada, porque ela disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Este plural, não sabemos, é indicativo de que não ia sozinha, ia também com outras mulheres, e esta explicação parecia a mais plausível. Se um cadáver estava num sítio e já não lá está, é porque alguém o tirou. Um cadáver, em princípio, não tem poder de se deslocar por si próprio. Portanto, essa era a resposta razoável para aquele mistério da desaparecimento do corpo de Nosso Senhor. É curioso como ela faz um juízo precipitado. Pensa que foi roubado o corpo do Senhor, levaram o Senhor do sepulcro. Está a atribuir a terceiros, que não sabe quem são, uma ação que nem sequer teve lugar. Muitas vezes também isso nos acontece a nós, quando não somos capazes de explicar alguma coisa, procuramos encontrar alguém a quem podemos atribuir essa culpa, quando muitas vezes não é culpa de ninguém, muitas vezes foi algo que tinha que acontecer assim. E também é verdade que Maria Madalena viu com tristeza aquele facto, que era, pelo contrário, motivo de alegria. Não era um roubo que se tratava, não é alguém que tinha levado o corpo morto do Senhor, se calhar foi isso que ela pensou, não só o mataram, como agora, ainda por cima, nem o corpo dele temos, até isso nos tiraram, isto é incrível. Bom, se calhar foi o que ela pensou, humanamente falando, parecia razoável essa interpretação daquela misteriosa ausência do corpo de Jesus. Mas não, ela devia ter pensado de acordo com aquilo que o Senhor tinha dito. E o Senhor tinha dito muitas vezes, não só que ia ressuscitar, mas que ao terceiro dia isso iria acontecer. E o terceiro dia era precisamente aquele. Por isso também, quando muitas vezes nós interpretamos as coisas só a partir das nossas categorias humanas, a partir da nossa razão, a partir da nossa observação, a partir daquilo que os outros dizem, quando sofremos, mas somos vítimas da nossa própria falta de fé, somos vítimas da nossa própria falta de visão sobrenatural. Se tivéssemos mais fé, se tivéssemos mais visão sobrenatural, teríamos sabido ver que isso não era uma coisa má, ninguém tinha levado o corpo do Senhor, era Cristo que tinha vencido a morte e por isso não estava no sepulcro e por isso o seu corpo não estava onde tinha sido depositado. Sabemos que São João, que narra este episódio, diz que Pedro e João não acreditaram em Maria Madalena e por isso foram até ao sepulcro, mas foram a correr. E São João, com uma certa gabarulice, diz, mas calma aí que quem ganhou a corrida fui eu que chegou primeiro. De facto, ele era mais novo, Pedro já se via ser um bocado velhote, já não tinha a mesma agilidade, já não tinha a mesma força, e daí o ter demorado mais. Mas é curioso, estamos no relato mais importante da história da humanidade. Está a ser referido o acontecimento mais transcendente de todos os que houve no mundo, desde que o mundo é mundo. E São João põe esta nota humana que parece dispensável. Mas assim é, Deus serve-se também até destas pequenas coisas humanas para nos dar a conhecer as grandes verdades da nossa fé. Eles foram e viram que não havia nada para ver, ou seja, viram que era ali, o corpo do Senhor tinha sido depositado, viram que já não estava lá, mas ainda não acreditavam que o Senhor devia ressuscitar. Acreditaram sim em Maria Madalena, de facto o texto diz, viu e acreditou, bem feito, ainda não entendiam a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos, ou seja, viram e acreditaram em Maria Madalena, acreditaram naquilo que ela tinha dito. De facto, o corpo do Senhor não estava lá. Provavelmente alguém o tinha levado, mas ainda não foram capazes de perceber que aquele era o grande sinal da ressurreição de Jesus. Aquele sepulcro estava vazio porque o Senhor deixou o lugar dos mortos para ocupar a nossa vida, para ocupar o nosso coração. Nós não somos os saudosistas que recordam alguém que viveu há 2000 anos.
e de quem temos uma imensa saudade. Não, nós somos aqueles que creem que Cristo está vivo, que vivemos com a vida de Cristo, que o temos presente na Eucaristia, que o temos presente na Igreja. Cristo está vivo e nós acreditamos que assim é, porque sabemos que Ele está conosco. Por isso também nós devemos anunciar a outros esta boa nova. Cristo não é uma figura do passado. Cristo é de hoje, é de agora, é de sempre. E Cristo é aquela vida que vence o pecado, aquela vida que vence a morte. Inspira Nossa Senhora que ela nos ajude a viver este tempo pascal com esta mesma alegria e com esta mesma capacidade de dar a conhecer a outros a ressurreição de Nosso Senhor. Dou-te graças, meu Deus, pelos propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.